Pessoal, bom dia. Vou falar pra vocês. Quem já mandou aí, manda de novo, porque eu acabei de começar a gravar, né? E agora que vai aparecer lá, tá? Quem mandou aí antes desses últimos segundos aí, já manda de novo. Certo? Só esperar o resto entrar e a gente já começa. O Lucas Lourenço levantou a mão. Você quer falar alguma coisa? Se você quiser, pode ativar o áudio aí. Beleza, Opa! então, E aí, Thiago? Bom? Chique. sem áudio, né? Então, bora começar. Deixa eu abrir o chat aqui. Se tiver alguma dúvida, só falar, tá? Vamos começar só relembrando um pouquinho dessa atividade aqui, da semana passada. Gente, na T146, eu não vou resolver ela, porque ela é bem simples, né? Quer saber quantas lâmpadas podem ser ligadas para que um circuito não queime, né? Para que o circuito funcione, o mínimo. É o seguinte, são 220 e são lâmpadas de 5 volts, basta dividir os 220 por 5, dá 44. Enfim, próximo. Dessas aqui, eu acho boa de fazer a 135 e a 137. Vou fazer a 135 aqui, que é de boa. Dois resistores de resistência elétricas respectivamente iguais a 4 ohms e 6 ohms, ao serem associados em série, são percorridos por uma corrente elétrica de intensidade de 2 A. Então, eu já vou desenhar aqui para ficar mais fácil. São dois resistores, um de 4 e um de 6 ohms, percorrido por uma corrente de 2 A. Ele fala só isso. Essas são as únicas informações. Depois disso, ele fala a resistência equivalente, a DDP, da associação e DDP de cada resistor. Vamos fazer aqui rapidinho.
certo. As únicas informações que ele deu, o valor das duas resistências e o valor da corrente, diferente dos outros que a gente já tinha feito, que ele deu o valor da tensão, né? Quando ele dá o valor da corrente, a gente precisa calcular ela. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, a primeira coisa que ele pediu é calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente, uma associação em série, vocês lembram como é que a gente faz? E aí? Soma as resistências. Isso, é só somar, né? 4 mais 6. Então, a resistência equivalente vale 10 ohms. Depois disso, ele quer a DDP, que a associação está submetida. Porque esse aqui, na verdade, é um circuito, né? Tem uma fontezinha de tensão aqui. E ele quer saber qual que é esse valor, certo? Porque DDP é o valor da tensão, que é a letra A. Então, a letra B, a gente calcular, a gente tem que lembrar, né? É que para calcular a tensão a gente usa a lei de Ohm, que é aquele URI, né? O valor da tensão é o valor da resistência vezes a corrente. Só que como a gente quer o valor da tensão total, a gente usa a resistência total, que é a equivalente, né? Que vale 10. E o I são 2 amperes. Mas a gente pode lembrar, né, que no caso são 2 amperes nos dois resistores, porque não se divide. Então a tensão é 10 vezes 2, 20 volts. E a letra C está perguntando o valor da tensão, a DDP, em cada resistor. São 20, vai ficar 10 para cada? O que vocês acham? Hum? Não, porque a resistência não é a mesma. Isso, né? Vai se dividir proporcionalmente, não pode ser a mesma. Para calcular a gente usa a mesma fórmula, tá? U é igual a R vezes I. Em que agora a gente pega o valor da resistência específica que a gente quer. A gente quer a tensão na resistência de 4 ohms, a gente pega 4 vezes 2, que dá 8 volts. A tensão, então, na outra resistência, se são 20 total, são 12, né? Mas a gente pode calcular. U é igual a R vezes I. Então, a gente pega a resistência específica que a gente quer, 6 vezes 2, que dá 12 volts. 12 mais 8, 20 volts. Tá certinho, certo? Uma dúvida? Gente, eu já queria Não. seguir, mas eu vou só comentar então a questão da última que eu passei para vocês, que ela fala aqui, ó, fala de prefixos, né? Ligam-se em série três resistores de resistências elétricas, respectivamente 200 ohms, 0,5 kΩ, 3 vezes 10 a menos 4 mega ohm. Ainda te falou aqui o que significa o mega, né? É igual a outra, a 1 que a gente a 135 que a gente fez aqui. Ele deu o valor da resistência, deu o valor da corrente, que é 0,1 ampere, e ele quer que você calcule a tensão do circuito todo, né? É o que a gente calculou na B, dessa que a gente fez agora. A única dificuldade é sobre esses resistores aqui, que eu espero que não tenha tido, né? Essa é a 137. Ele falou que um resistor é de 200 ohms, esse tá pronto, né? O outro resistor é 0,5 kΩ e o outro resistor é 3 vezes 10 a menos 4 mega ohm. Nem vou fazer a questão em si, mas vou falar para vocês como ficaria então.
0,5 quilômetros, ele nem falou, porque vocês têm que saber que quilo é 10 elevado a, lembra? Quilo de quilograma de Terceiro. quilômetro, isso, elevado a 3. Então tá aqui, que a gente não pode utilizar grandezas diferentes, tá? Isso aqui, ó, não tem nenhum múltiplo, aqui também não vai poder ter, tá? A gente não pode colocar prefixo na hora de resolver as continhas. Esse aqui, se a gente andar 3 vezes, vai ser 1, 2, 3, são 500 ohms, certo? Então esse aqui é 200 ohms, esse aqui é 500. Esse aqui é 3 vezes 10 elevado a menos 4 mega, vezes 10 elevado ao K é 3, M é 6, inclusive ele até falou ali, né? 6. Esse aqui é só você lembrar da multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Menos 4 mais 6, menos 4 mais 6 dá 2. Subtraído ao sinal do maior, 2 positivo. 3 vezes 10 elevado a 2, anda 2 vezes a casa, né? 1 a 2 dá 300 ohms. Olha só, é muito parecido. Só que ele colocou um negocinho aqui para dar uma dificultada, né? Para ver se você sabe mesmo o que você está fazendo. Então, 200, 500 e 300 ohms, certo? Aí faz igual a letra B aqui, ó. Só somar tudo para ter a resistência equivalente. Depois joga na lei de Ohm, Rui, certo? De boa, né? O resultado dá 10.000 volts. 500, 800, 1000. Vai ser 1000 vezes a corrente. Eu não lembro quanto está a corrente. Olhar aqui. Corrente 0,1. 0. 1000 vezes 0,1 deu 100. 100 volts. Certo? Quanto você falou que dá? Eu falei que dava 10.000, eu dividia em vez de multiplicar. Ah, entendi. Então, nesse caso aí, a gente multiplica, né? A gente multiplica porque quando é a lei de Ohm, a gente olha aqui, na R vezes URI, certo? Você quer rolar U, R vezes I. Então, você pega a resistência, que deu 1000 vezes 0,1, tá? Não divide. Então, gente, agora nem vai ser revisão mais, porque não, acho que eu nem cheguei a falar muito sobre ela. Mas nós vamos falar da associação em paralelo. Associação em paralelo. Associação em paralelo, ela é diferente da associação em série. Nesse caso, a gente não tem mais resistores um atrás do outro, né? A gente tem resistores ligados em um ponto em comum. Como é isso? A gente pode fazer um circuito assim, ó. Aqui eu tenho um R1, aqui eu tenho um R2, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B. É o seguinte, quando você olha esses dois resistores, a gente percebe claramente que ele não está em série, né? Porque série só existe essa forma de falar que o resistor está em série. Quando só tem um caminho. Quando não tem mais nenhum lugar para a corrente ir. Agora, se a gente olhar esse aqui, ele não está um atrás do outro mais. Ele está de um arranjo diferente. Esse arranjo é um arranjo paralelo. Como é que faz para a gente saber, né? Ter certeza que está em paralelo? É só a gente olhar aqui, ó. Entre o ponto A e o ponto B está passando corrente. Falei para vocês sempre pensarem na corrente, certo?
está passando corrente, ela vai passar pelos dois resistores. Quando a corrente chega nesse ponto, ela tem apenas um caminho para seguir, igual seria aqui, ou ela tem mais de um caminho? Mais de um. Nesse caso aqui, quando ela chega nesse ponto, ela tem mais de um. Vai ir um pouco de corrente para cá, vai ir um pouco de corrente para cá. Se a corrente se dividiu, esses dois resistores estão em paralelo. É basicamente isso, certo? Isso significa dizer, então, que esses dois resistores estão ligados em pontos em comum. É o mesmo ponto, tá? Esse ponto e esse ponto são pontos em comum, em que esse resistor e esse resistor está ligado. E é nesse ponto que a corrente vai se dividir. E esse ponto que a corrente se divide, isso tem um nome no circuito elétrico, tá? Isso aqui é chamado de nó, certo? Então aqui a gente tem dois nós, tá? Tem esse nó aqui, que a corrente se divide aqui, e tem esse nó aqui que a corrente se junta, tá? A corrente aqui passou pelo resistor 1, chegou aqui. Essa aqui passou pelo resistor, chegou aqui, ela volta a ser o que ela era, tá? É igual a tensão no resistor na associação em série. Aqui ela se divide. Opa. Aqui ela se divide. Continua que ela volta a ser o que ela era, tá? Isso a gente pode escrever da seguinte forma. O valor da corrente total, que é essa corrente aqui, ela é um valor da soma das duas correntes que se dividiram. Que pegou esse valor aqui total, foi um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Se a gente somar os dois, tem que dar o valor de I. Então, o I total é a soma das correntes. Quantos resistores vocês tiverem em paralelo, vai ser a quantidade de corrente que vai se dividir, certo? Então, a gente escreve dessa forma, que o I total é a soma das correntes de cada resistor. Agora, a gente parar para pensar o valor da tensão total, que isso aqui está ligado numa fonte de tensão, né, para ser um circuito. Fica assim, mais ou menos. Aqui a gente tem um mais, um menos e o U. Se esses resistores estivessem em série, a gente poderia falar que cada resistor tem um pedacinho de tensão, que soma as duas, dá o valor da tensão total. Na associação em paralelo, isso acontece só com a corrente. A tensão ela é a mesma. O valor da tensão dessa fonte é igual ao valor da tensão que está aqui no R2, que é igual ao valor do R1. Ele é o mesmo valor de tensão em todos os circuitos, certo? Então, se a gente pode escrever da seguinte forma, o valor da tensão total é igual ao valor da tensão no resistor 1, que é igual ao valor da tensão no resistor 2, que é igual ao valor da tensão no resistor 3, e assim por diante. Todos os resistores que vocês tiverem em paralelo, a tensão vai ser a mesma, tá? Então é o inverso. É exatamente o inverso, tá? Lá na associação em série, a tensão total, ela se divide, é o 1 mais o 2 mais o 3 e a corrente total é igual. 1 igual ao 2 igual ao 3. Exatamente o inverso. Em série, a tensão se divide, em paralelo, a corrente se divide. Certo? Por isso que eu falei para vocês que a gente vai começar a comparar os dois, né? Eles são completamente inversos um do outro. Se você sabe um, você sabe o outro. Que eles são inversos. Se você sabe que na série a tensão se divide, em paralelo a corrente que divide. Se em série a corrente se mantém a mesma, em paralelo a tensão mantém a mesma. Certo? É o inverso. Tá entendendo? De boa? A associação em paralelo, ela tem algumas vantagens em cima da associação em série. A primeira delas é o valor da tensão, que você já percebe que é o mesmo, né? Então, isso aqui, se fosse lâmpadas,
e essas lâmpadas elas funcionassem apenas com 220, você poderia colocá-la nesse tipo de circuito. Porque se a tensão da fonte é 220 e eles estão em paralelo, vai ficar 220 para as duas lâmpadas. Se fosse em série, a tensão ia se dividir, né? Se fosse duas lâmpadas em série, a tensão ia se dividir. E se essas lâmpadas elas funcionassem apenas em 220, elas não iam funcionar num circuito em série, porque ia ficar 110 para uma, 110 para outra tensão. E a lâmpada não funcionaria. Ah, professor, então eu poderia colocar numa fonte de 220, colocar duas Até lâmpadas. nada, eu te falei, uai. Opa, peraí. Uai, aqui o celular ligado aqui, ó. Desativei aqui o som. Se a gente pegar uma fonte de tensão de 220 volts numa associação em série e colocar duas lâmpadas, a gente não pode colocar duas lâmpadas de 220 volts. A gente pode colocar duas que funcionam em 127, certo? Porque a tensão vai estar dividida e elas vão funcionar, tá? Agora, se a gente pegar uma tensão de 220 volts e ligar numa associação em paralelo, a gente não pode colocar lâmpada de 110 aqui mais, né? De 127. Porque as lâmpadas elas têm que funcionar em 220. Já que no paralelo, a tensão é a mesma, vai ser 220. Certo? Estão acompanhando? Sim. Sim, senhor. Sim. Sim. Outra vantagem, então, que a gente pode perceber aqui, é que na associação em paralelo, se fossem lâmpadas ou qualquer outra coisa que está ligada em paralelo, e você exclui ela, a outra coisa que está ligada, ela continua funcionando, tá? Diferente da associação em série. Se a gente tivesse lâmpadas, o símbolo da lâmpada é uma bolinha com X. Se a gente tem duas lâmpadas em série e uma queima, a outra para de funcionar automaticamente. O circuito para de funcionar. Agora, se a gente tem duas lâmpadas em paralelo e uma para de funcionar, a outra continua funcionando, tá? Por quê? Isso aqui a gente chama de nó e esse pedacinho aqui a gente chama de ramo, tá? Esse ramo aqui, se ele parar de funcionar, a corrente vai poder continuar fluindo por aqui, tá? Ele parou de funcionar aqui, mas aqui ele tem um caminho para seguir. Então a corrente continua percorrendo. Se ela continua percorrendo, o circuito continua funcionando, tá? Então na associação em paralelo, quando alguma coisa não está funcionando, as outras podem continuar funcionando. Se a gente olha esses dois casos, né, de vantagem, que é a vantagem de que eles funcionam independente e a tensão se divide, a gente chega na simples conclusão que a casa da gente está ligada inteirinho em paralelo. E por que a gente pode dizer que a casa da gente está ligada em paralelo? Pensa aí, me fala. O que vocês Porque acham? se a gente, um exemplo, se a gente desligar uma luz, a outra não vai desligar junto. Exatamente, né? Na sua casa você pode ligar e desligar a quantidade de luz que você quiser, que as outras não param de funcionar, né? A tomada, você pode ligar coisas na tomada e desligar, que as outras tomadas continuam funcionando, certo? Então, a primeira coisa que, ao fazer uma casa em paralelo, essa é a primeira coisa que é mais importante, né? A coisa que a gente tem que ter em mente, que quando uma coisa está funcionando ou para de funcionar, as outras não podem parar de funcionar, né? A gente não tem a obrigação de ligar tudo ao mesmo tempo e desligar tudo ao mesmo tempo. E a outra coisa, né? Que a nossa casa está ligada em paralelo. Tem que ser em paralelo, que é o seguinte do valor da tensão, né? Tudo que você compra, que você vai utilizar energia elétrica, seja um chuveiro, uma lâmpada, um secador de cabelo, uma televisão, né? Um som, o seu celular, tudo ele liga em 220 volts. Então é preciso que a sua casa inteira seja em 220 volts. E a única forma de você conseguir manter o valor da tensão igual em todos os pontos é colocar esses pontos em paralelo. Porque se você coloca em série, o valor da tensão se divide, né?
Aí vai ficar cada tomada um valor de tensão. Aí você nunca vai saber o que você poderia ligar ali, né? Então, tem que ser em paralelo, porque o valor da tensão tem que ser igual. Se você liga numa tomada lá na sala, vai ser 220 volts. Se você ligar uma tomada lá no quarto, ela continua sendo 220 volts, né? Então, tem que estar em paralelo. Então, todas as tomadas da sua casa, todas as lâmpadas estão em paralelo. Tá tudo em paralelo, tá? Porque se não tiver em paralelo, não funciona. Tá bom? Alguma dúvida até agora? Quem chegou por Não. agora aí, não esquece de colocar o nome no chat, Não. tá? Professor, arruma o caderno pra me tirar print, por favor. Valeu. E... Certo. Então, na associação em série, tensão mantém a mesma, corrente se divide, tá? Nem sempre o circuito vai estar assim. Ele pode estar desenhado de outras formas, né? A gente pode ter assim, ó. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 resistores. Esses resistores estão diferentes da forma que eu desenhei aqui. Mas se a gente olhar bem, quando a corrente chega aqui, ó, nesse ponto aqui, ela vai se dividir, certo? Quando ela chega nesse ponto aqui, ela se divide. Quando ela chega nesse ponto aqui, ela também se divide, né? Então, são todos pontos em que ela se divide. Todos pontos de divisão, tá? Todos são pontos de divisão. Nesses pontos, se a corrente se divide, isso significa dizer que os nossos resistores estão em paralelo, tá? O que a gente tem que entender é que nesse caso aqui, ó, como esses pontos estão muito semelhantes, nesse caso a gente pode até falar que esses pontos aqui são iguais. Esse ponto é esse mesmo ponto, que é esse mesmo ponto, e esse ponto, tudo o mesmo ponto. Porque quando a corrente chega aqui, ó, a gente pode dizer que ela vai chegar nesses todos os pontos aqui ao mesmo tempo. Vai se dividir por 5 resistores, tá? Mas, não vamos pensar assim, não, para não confundir ainda, tá? O que a gente tem que ter em mente é que esses resistores estão em paralelo. Isso significa que a corrente vai se dividir, mas a tensão vai ser a mesma em todos os 5 resistores, tá? Se fosse 12 volts, seria 12 volts em todos. Se fosse 200 volts, seria 200 volts em todos, tá? Qualquer valor de tensão que a gente tiver aqui na fonte, qualquer valor de tensão vai ser a mesma em todos os pontos, tá? Ah, professor, outro arranjo, como é que a gente pode fazer? Uma outra forma que pode aparecer para vocês é semelhante àquele circuitinho que eu passei, né? Assim, ó. Ele coloca um resistor aqui, coloca outro resistor aqui. Esses dois resistores, ó, aqui, dois resistores em paralelo aqui, dois resistores em paralelo aqui. Esses dois circuitos, eles são iguaizinhos, tá? Só muda a forma de desenhar, mas eles são iguais, tá? Esse valor de tensão aqui, que a gente tem um R1, que a gente tem um R2, tá? É igualzinho. Olha só. Se
se esses dois circuitos, eles são iguais, aqui, esse ponto aqui, ó, quando a gente tem essa curvinha aqui e chega nesse ponto, a gente pode falar que essa curvinha aqui que eu chamei de A é a mesma coisa desse ponto aqui. Esse ponto também chama A. Esse é o nó A. E esse aqui também é o mesmo ponto aqui do B. Esse é o nó B. Aqui a gente tem o A, aqui a gente tem o B, que são os pontos que os resistores estão ligados em comum. Esse circuito é igual a esse. Esse ponto aqui, a gente claramente sabe que ele é o A, né? Mas e esse aqui? Esse ponto aqui, gente? Que ponto é esse? Esse ponto aqui, ele chama A também, tá? Porque ele é o ponto que está ligando os dois resistores, né? O R1 está ligado aqui, o R2 está ligado aqui. Então, esses pontos são iguais. Se a gente olhar aqui, o R1 e o R2 eles ligam no mesmo ponto. Esse ponto é igual a esse ponto. Esse nó é igual a esse nó. E se eles são iguais, significa que os resistores estão em paralelos e os circuitos são iguais. Por isso que eu falei para vocês que aqui esses pontos são iguais, ó. Porque são os pontos em que os resistores se encontram. Todos os resistores se encontram nesse mesmo ponto em comum. Então, todos eles estão ligados em um só ponto. A gente poderia tudo colocar eles em um ponto só. Tá? Esse ponto a gente chama de nó, certo? Agora, voltando para esse circuito aqui, se esse aqui é o B, esse aqui também é o B. Porque é onde liga o R1 com o R2. Tá? Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Esses pontos de curva aqui, eles na verdade não são nó, tá? O nó é só onde se divide, tá? Então, o nó é o A. O que a gente pode ligar é falar que esses três pontos, eles são em comum. Estão todos no mesmo lugar, que a gente chama de A, tá? Esses três pontos aqui é apenas um nó, que é o B. Ah, professor, é difícil de enxergar. Sim, só pensar aqui, que é o mesmo circuito. Aqui a gente tem um A, onde se divide para R1 e R2, aqui a gente tem um B, onde o R1 e o R2 se encontram novamente, tá? Gente, ficou alguma dúvida? Não, até agora não. Não. Então, Não. por hoje é só. A gente vai encerrar, né? Já deu o tempinho da nossa aula. Na próxima aula a gente continua. E na próxima aula a gente calcula a resistência equivalente, que é muito diferente da série, tá? Muito, tá? Um pouco mais difícil, certo? Então, espero que vocês participem, tá? Então, Beleza, então. Beleza. então, minha gente, Beleza. fique com Deus. Até a próxima aula. Até. Tchau. Até, tenha um bom dia. Bom Falou. dia. Até mais. Falou. Boa semana.